Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto da tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança, o teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Boa noite para todos, sejam bem-vindos à nossa peregrinação cristã nesta sexta-feira. Nós hoje temos, primeiramente, antes de começar o nosso serviço, dar os sentimentos à família do Sr. José Freitas de Taunton, que faleceu esta semana. Para que o nosso Senhor dê forças à família. Também celebramos hoje um ano da Paula Cabral. No próximo domingo, o serviço da igreja será para a memória dela também. E hoje nós temos um serviço em memória também de meu cunhado José Silveira, que faleceu faz hoje 7 anos. E nós hoje vamos ter essa celebração de vida aqui no nosso serviço. Sejam todos bem-vindos, então, e nós vamos começar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 12, para quem quiser abrir a sua Bíblia. Capítulo 12, verso 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e, ouvindo discutindo, notando que Jesus lhe tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhes de todos os mandamentos qual é o mais importante. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existem mandamentos maiores do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Ama-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido, sabiamente Jesus lhe disse: tu não estás longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós pedimos que o Espírito Santo nos cubra, nos abençoe e que nos ajude a entender a sua palavra. Porque é na sua palavra, na palavra de Deus, que nós temos a certeza da salvação interna, e é na sua palavra que nós podemos glorificar quem é o nosso Pai interno, o nosso Deus. Neste Evangelho temos as oportunidades de apreciar
os conflitos entre Jesus e os fariseus. Nós hoje no mundo, nós continuamos a enfrentar o mesmo desafio entre crentes e descrentes. Mas hoje nós vamos falar nos dois mandamentos mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Antes de mais, queremos pensar que a vida não é justa. A vida nos arranca de nós pessoas muito queridas e cada um faz muita falta, especialmente nas suas famílias e amigos. Isto nos chama a atenção que a vida é muito passageira e que temos que fazer o melhor hoje, porque amanhã pode ser muito, mas mesmo muito tarde. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Faz hoje 7 anos que meu cunhado deixou este mundo, em que tudo se representava era temporário, para hoje viver no mundo interno, no paraíso, deixando para todos muitas lembranças e saudades, mas dos seus bons tempos passados neste mundo conosco, também deixando saudades e um grande vazio em toda a família. Para celebrar esta vida deste cunhado meu, José Silveira, é fazer deste mundo um jardim e saber que nós somos os jardineiros, que temos que cuidar de todas as plantas. E quando nós cuidar de todas as plantas como se fossem nossas plantas, assim celebramos a vida, não só do meu cunhado José Silveira, mas de todos aqueles que partiram antes de nós, aqueles que nos deixam saudades, aqueles que nos deixam vazio e aqueles que nunca morrem, mas vivem no nosso coração internamente. E é isto a celebração que nós fazemos nos nossos serviços espirituais, sobrenaturais, a celebração da vida de cada pessoa. E é por isso que é muito importante para as pessoas que querem celebrar a vida dos seus entes queridos em entrar em contato connosco, onde nós podemos também assim acrescentar o nome das pessoas. E hoje também nós podemos acrescentar o nome daquela pessoa que está mais perto do nosso coração, que já partiu, mas que vive em nós e viverá para sempre. Até que um dia nós tenhamos um encontro da vida eterna. Meu cunhado, que nasceu em 1946, foi para Deus em 2013, no dia que fez 67 anos. Por isso eu digo que a vida é curta e passa rápido. A vida tem diferentes estações. Quando nós somos novos na primavera, nós pensamos que o verão, que é muito longo, nós pensamos que o outono, que é mais ou menos mal, que o inverno vem, mas depois vem a primavera. Mas quando nós chegamos a uma idade de conhecer que a vida passa rápido, nós devemos preparar para esse amor que o Evangelho de Deus nos fala, que é amar a Deus em primeiro de tudo e segundo amar o próximo. Qual é este o mandamento? Jesus respondeu: o primeiro é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós, cristãos, sabemos que isto não é novidade para nós, que devemos adorar somente a Deus. Não existem outros deuses. Amá-lo com todo o nosso ser. E cada instante, em todo lugar, sem medo, mas com confiança e certeza que estamos próximos dele. O amor a Deus é o único amor que não tem distinção. Amar a Deus e ao próximo é o que é verdadeiramente o sentido da nossa vida religiosa, a nossa religião, ser cristão. Sem esses dois mandamentos, de nada adianta, nada adianta. Cumprimos com as coisas e obrigações, coisas religiosas. O que nos aproxima de Deus é o amor incondicional a Ele e amar o próximo como nós mesmos. Eu não me estou referindo em amar os nossos amigos, em amar as nossas famílias,
além que isso seja muito importante, em nós amar os nossos amigos, amar a nossa família, mas Deus, Jesus está descrevendo um amor diferente. Amar não só os nossos amigos, as pessoas que nós gostamos, isso é fácil. Isso é até muito fácil. Difícil mesmo é amarmos os nossos inimigos, aquelas pessoas que devemos perdoar. Isso não é fácil. Mas esse é o amor que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje e que devemos viver numa forma incondicional. Jesus amou os rejeitados, os incluídos, os oprimidos, os pecadores. Todos eles foram amados por Jesus Cristo, até os seus próprios inimigos. Devemos seguir esse exemplo de Cristo, de amor e misericórdia ao próximo. Se não amarmos verdadeiramente o próximo, não podemos dizer que amamos a Deus. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Então, cabe a nós provarmos que somos cristãos, somos um povo cristão, que existe cristãos verdadeiros vivendo o amor de Deus e o próximo. O povo cristão vive mostrando a todos que acreditam, a mostrar a todos que somos um povo cristão, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Se quiseres ficar próximos do reino de Deus, devemos amar o nosso próximo como Jesus amou a todos nós. Não existe amor maior do que dar a vida pelos outros. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que a gente possa viver uma vida eterna, uma vida no céu. Assim, a oração nos ajudará. Seremos mais obedientes aos mandamentos de Deus, deixando o nosso coração mais tranquilo, aberto, para acolher o próximo e a obediência total a Deus, ao Senhor. Amor, é assim que seremos verdadeiramente seguidores de Cristo. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Partimos do princípio que os escribas conheciam profundos da lei de Moisés. Eles, os escribas, como os fariseus, mantinham-se na sua religião e na sua dominação dos cristãos, que era base do conhecimento da palavra de Deus, mas não seguiam a palavra de Deus. Os judeus, como os escribas, fizeram a mesma coisa como uma cozinheira que vai cozer pão, que mistura um pouco de fermento na farinha para que a farinha possa levantar, para que a massa possa levantar para cozer. Mas se botar muita farinha e se não botar o fermento direito, não pode trabalhar. Assim, nós não podemos misturar outras as coisas. E por causa disso é que Jesus foi bastante claro a dizer: tu tens que amar a Deus sobre todas as coisas. E se queres ter a certeza que amas a Deus sobre todas as coisas, é em amar o próximo como te amas a ti mesmo. Qual é o amor que nós temos por nós próprios? Será que nós estamos tentando em fazer o máximo possível para que a gente tenha a certeza da vida inteira no céu com Deus? Eu comecei aqui no serviço hoje a falar do Sr. José Freitas, que faleceu em Taunton. Faz hoje um ano que a Paula Cabral faleceu. Há 7 anos, meu cunhado José Silveira partiu. Nós podemos parar e pensar naquelas pessoas que nós tanto amávamos. Membros da nossa família, pessoas que eram nossos amigos e amigas, pessoas que eram conhecidas, pessoas que já lá estão. Mas será que isso que é uma lição suficiente para nós criar um mundo de amor? O mundo de amor começa em cada pessoa e em cada escolha que nós fazemos. Nós não devemos esperar para o próximo. Nós devemos talvez ser o primeiro ou a primeira em seguir em diante e amar o próximo. Seguir adiante e amar o nosso vizinho, a nossa vizinha. Nós estamos a ver hoje na nossa televisão toda a semana pessoas a destruir edifícios, a destruir a vida de tantas pessoas por causa de uma vida que não tem sentido,
que todas as vidas têm sentido. Nós não podemos descobrir as vidas e dar valor às vidas pela cor da pele, porque todos nós temos a mesma importância aos olhos do nosso Pai interno. Não é a vida desta cor ou a vida daquela cor, mas é a vida de todas as cores que tem grande valor para Deus e deve ter o mesmo valor para todos nós. Não faz sentido em nós querer fazer uma vantagem de cerimónia por causa de uma perca de uma vida e destruir outras vidas. Não faz sentido. Nós devemos ajudar a todas as vidas, mesmo os inimigos, mesmo aqueles que não gostam de nós. Mas nós devemos rezar por eles. Nós devemos rezar a Deus por eles. E nós devemos amar a eles. E a oração nos ajuda. Jesus viu que os escribas, conhecendo profundamente a lei de Moisés, a ser assim, não havia nenhuma razão para perguntar a Jesus sobre qual seria o maior mandamento. Não havia razão alguma. Eles perguntaram para experimentar Jesus Cristo. Eles sabiam pela lei de Moisés que havia 10 mandamentos da lei de Deus. Se eles pregavam a palavra de Deus, que era um mestre da lei, a única razão que ele podia perguntar a Jesus qual é o mandamento mais importante era para experimentar Jesus. E muitas vezes nós, irmãos, às vezes mesmo sem saber, nós de uma maneira ou de outra, nós põe Deus em prova para que ele prove que é um Deus verdadeiro. Há muita gente que diz, se Deus me fizesse isso, eu acreditava nele. Se Deus me desse isto, eu acreditava mais nele. Se houvesse um Deus verdadeiro, um Deus de amor, não acontecia. As desgraças estão acontecendo pelo mundo fora. Irmãos ou irmãs, Deus formou um jardim perfeito. Este mundo perfeito foi o povo que destruiu o mundo. E ainda mesmo hoje o povo continua a destruir o mundo. Não há respeito por as coisas das pessoas têm, não há respeito por ninguém, mas há aquela falta de entendimento que eu tenho a liberdade de fazer tudo o que eu quiser, mas não dou os direitos a outro alguém. Não foi da maneira em que Deus criou este mundo, não foi da maneira em que nós fomos criados por Deus para viver no mundo imperfeito. Jesus disse, se o mundo te aborrecer, não te admires que já me aborreceu a mim primeiro. O mundo nos aborrece, o mundo nos traz umas surpresas que são bastante desconfortáveis para nós. Mas Jesus veio para que a gente tivesse uma certeza absoluta que ao fim desta carreira, ao fim deste mundo, ao fim desta vida, nós íamos ter o benefício completo. Mas tudo começa pela escolha que nós fazemos hoje. A escolha em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Enquanto nós não fazer essa escolha de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, nós não podemos dizer como é que esse Deus que é tão bom autoriza ou deixa que as coisas aconteçam. Deus não deixa as coisas acontecer. Nós escolhemos em fazer as coisas acontecer. Por causa disso é que Jesus Cristo disse, amai o próximo como a ti mesmo. Se nós amássemos o próximo como nós amamos a nós próprios, nós nunca íamos queimar o nosso edifício. Nós nunca íamos queimar a nossa casa. Nunca nós íamos dar um tiro na nossa cabeça. Por causa disso é que o amor é tão importante, mas por muitas vezes nós não sabemos amar. Nós não sabemos nem sequer celebrar a presença da nossa família na nossa vida, no nosso mundo e agora e já. Há muitas pessoas que falam e fazem muitas coisas que não fazem sentido. Há pessoas que nem sequer visitam membros da sua família, nem sequer falam com os membros da sua família, mas se há um funeral, traz flores, traz os choros, traz essa falsidade. Isso não é na maneira em que Deus nos criou. Deus nos criou para que a gente amasse o próximo
como nós amamos a nós mesmos. O que é esse o significado? Eu preciso de amor, eu preciso de respeito, eu preciso de ajuda, eu preciso de caridade, eu preciso de carinho. Eu preciso de palavras de conforto. Eu preciso de palavras que me dão esperança, que me dão louvor. Eu preciso de pessoas que me amam. Eu preciso de pessoas que lutem e que vivem junto comigo. Aquelas pessoas que eu posso confiar nelas, que se eu cair, elas vão me levantar. Isso é o que eu preciso, isso é o que tu precisas. E para nós ter isso, nós temos que de verdade amar o próximo. Mas nós só quando amamos a Deus, amamos o próximo. E nós só amamos o próximo quando nós amamos a Deus. No outro lado, Jesus podia ter olhado para aquela pergunta um bocadinho diferente. Eles estão aqui para me experimentar e Jesus nem precisava responder, mas Jesus tinha que responder, porque em 2 mandamentos Jesus cerrou os outros 10 mandamentos e fez para que fosse mais claro, para que a gente se lembrasse quais eram os mandamentos que nós devíamos seguir. Se a gente fosse para a lei de Moisés, e se nós reparasse e olhasse para os 10 mandamentos da lei de Deus, a quais eles, os 10 mandamentos da lei de Deus, estão incluídos, estão todos incluídos nesses 2 mandamentos da lei de Deus. Se nós seguir os 2 mandamentos da lei de Deus, nós temos cumprindo com os 10 mandamentos da lei de Deus. Jesus não tirou nada, nem acrescentou nada. Jesus só fez para que a gente compreendesse o máximo e mais fácil o que é os 10 mandamentos da lei de Deus. Jesus disse, você não se lembra qual é os 10 mandamentos da lei de Deus? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo isso, nos 10 mandamentos da lei de Deus, está para que nós honremos o nosso pai e mãe, para que a gente não roube, não mate, nada disso. Imagina que se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, e se a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós não vamos fazer nada disso. Nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos destruir. O que é essas pessoas a destruir o mundo são pessoas que não têm Deus no seu coração, pessoas que não amam o próximo e pessoas que nem sequer se amam a si próprio. Foi isso que Jesus disse, não é só amar o próximo, mas amar a ti. Ama o próximo como te amas a ti. Tu amas o suficiente para teres a salvação interna. Para que quando um dia saís deste mundo, quando um dia tiveres um encontro com Deus, diz-me agora se tu te amas o suficiente de fazer o esforço que Jesus diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Com o que é que Jesus disse? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, mas é com toda a tua alma e todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isto significa em nós usar as nossas forças diariamente, todos os dias, em fazer a vontade do Pai. Porquê é que Jesus disse com as forças? Porque a gente, se não fizer um esforço, nós nunca vamos fazer a vontade do Pai. Porque nós queremos contentar a nós próprios. Mas Jesus não disse para a gente amar a nós sobre todas as coisas e depois amar a Deus e o próximo. Ele disse para nós amar a Deus sobre todas as coisas, porque se nós amarmos a Deus todas as coisas, quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós amamos os membros da nossa família, os nossos amigos, nós estamos amando em nome de Jesus, em nome de Deus, e por causa disso é que nós somos provas que a gente é um povo cristão. Aí é que a gente prova que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós somos diferentes. Diferentes de todo o povo que não segue Jesus Cristo. Por causa disso é que Jesus disse, são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. Irmãos e irmãs, Deus está convidando todos vós para dar esse passo de fé. Para de verdade confessar a Deus, amar a Deus e amar o próximo, como nós se amamos a nós próprios. Deus formou um jardim perfeito e nós somos os jardineiros deste jardim. Nós devemos cuidar de todas as plantas. Lembra-te que a rosa tem espinhos. Se a rosa não tivesse espinhos, não era rosa. A vida é boa. Além que haja algumas coisas na nossa vida que não são muito confortáveis, mas
a vida é boa. Qual é o problema que a vida não se torna tanto boa? Além que há coisas na vida que não sejam confortáveis, mas há uma coisa para o povo cristão, há uma coisa que a vida não é tanto boa como devia de ser. Sabes a resposta? Eu vou-te dizer a resposta. A resposta é esta. Há muita gente cristã que segue Jesus Cristo, mas que olha para o pior da vida em todas as situações. Sigo Jesus Cristo, eu sou cristão, e vou à missa, e vou à igreja, e faço isto, e faço aquilo, mas a minha vida no geral é uma vida bastante rigorosa. Eu não tenho sorte nenhuma. Deus nunca fez nada para mim. Eu sou este, eu sou aquele. A gente não sabe olhar para o melhor da nossa vida. Há muitas desgraças em famílias, porque nós olhamos para os nossos membros da família com os olhos piores que podia haver. Nós olhamos para o pior que nós podemos ver na pessoa, e quando nós olhamos com os nossos olhos e nós podemos ver o mal que aquela pessoa representa no nosso olhar, não é que a pessoa seja, mas representa no nosso olhar, nós estamos a destruir aquela imagem que Deus criou para uma imagem que nós imaginamos. E é por causa disso que muitas pessoas, quando olham para os seguidores de Jesus Cristo, quando olham para os pregadores da palavra de Deus, não aceitam. Não aceitam porque a verdade é muito difícil em nós acreditar. Porque a verdade nos chama a atenção que nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos piores do que ninguém, mas nós somos em comum filhos do mesmo Pai. Servimos o mesmo Deus, seguimos o mesmo caminho de Jesus Cristo, a mesma verdade, para que um dia nós tenhamos a mesma vida, a vida eterna que Jesus prometeu. Não olhes para o membro da tua família, não olhes para o teu amigo, para o teu vizinho, com os olhos que não sejam de ver o melhor que a pessoa tem, o melhor que a pessoa é. Porque todos nós temos faltas, todos nós pecamos, todos nós erramos, e todos nós temos uma área da nossa vida que nós podíamos ser melhor. E é isso, seguir Jesus Cristo, é em nós buscar, procurar, onde é que eu posso ser melhor? Onde é que eu posso ser melhor? E nós temos exemplos, não só de Jesus Cristo, nós temos exemplos de pessoas que morreram, pessoas pecadoras da nossa família, que têm grandes exemplos. Hoje estou a falar em meu cunhado José Silveira, que há 7 anos faleceu. Ele não era perfeito, mas como ele tinha as suas coisas imperfeitas, ele tinha muitas coisas que eram boas. Ainda não foi há muito tempo que eu falei com uma pessoa, mas os anos que eu tenho estado aqui em Massachusetts, que eu não tinha esse conhecimento, meu cunhado morava em Massachusetts, eu morava na Califórnia, eu não tinha grande conhecimento de certas coisas que ele fazia ou não fazia, mas eu fui informado, não por minha irmã ou por meus sobrinhos, mas por pessoas de fora que me disseram, o teu cunhado era muito bom, sabes que o teu cunhado chegou a perder horas de trabalho para ir com uma pessoa médica a Boston? Tu sabes que o teu cunhado chegou a ir à casa de uma pessoa que não tinha nada no frigorífico e caminhou, foi à estua buscar comida e encheu o frigorífico da pessoa? Isto é verdade, isso é coisas verdades. Isso é que é um exemplo como nós devemos viver, em nós ajudar os nossos irmãos. Não é que nós sejamos perfeitos, mas nós somos filhos de Deus e Deus olha para o nosso melhor. Deus não olha para os nossos pecados. Deus olha para a nossa fé que nós temos em Jesus Cristo, no seu Filho. Deus não olha se a nossa pele se é desta cor ou daquela cor. Para Deus não há cor. Deus não olha para a boniteza de cada pessoa. Mas Deus sempre olha para o coração de cada. O que é que está no teu coração hoje? Tens um coração de amar a Deus sobre todas as coisas? Tens um coração de amar o próximo como amas a ti mesmo? Ou será que estás numa situação da vida que nem sequer te amas a ti próprio ou própria? Este Evangelho de Jesus Cristo é amor. Porque nós precisamos de amor. Amor é o melhor remédio para o ser humano.
Quando nós amamos, nós expressamos a nossa mente, o nosso estilo de vida. Quando nós temos confiança em pessoas para que nós possamos conversar. Por causa disso, eu não sei se viram, mas eu pus um vídeo ontem no Facebook a respeito do trabalho que nós fazemos, além da pregação da palavra de Deus, mas com pessoas que são, ou pessoas que têm grandes doenças, que estão a sofrer por intermédio de cancro e de outras doenças. A palavra de Deus nos dá conforto, nos ajuda. E por muitas vezes as pessoas recebem a cura e as pessoas, foi um milagre, um milagre. É um milagre de Deus, mas é da maneira que nós recebemos esse milagre. Da maneira que nós se aproximamos de Deus faz muita diferença na nossa vida. Da maneira que nós deitamos na nossa cama, com o nosso coração tranquilo, com a nossa consciência tranquila, com o Espírito Santo que vive em nós, que está completamente em contato e não só em contato, mas também está em acordo com a palavra de Deus. Há pessoas que podem dizer, depois desta pessoa ter feito o que fez a mim, eu nunca posso perdoar. Isso é o maior erro que o ser humano faz. Se tens esse coração, se tens essa mente, tu precisas de ajuda. Tu precisas de ajuda, porque enquanto não perdoares aquela pessoa, tu nunca serás perdoado. Às vezes pessoas estão bastante doentes só por não perdoar. Porque se não perdoares, Deus não pode entrar em ti, Deus não pode trabalhar em ti. E é por causa disso que Jesus Cristo disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois nós podemos ver, Paulo escreveu também sobre esse assunto. Se nós não amar o próximo, Deus não nos pode amar. Porque Deus não pode trabalhar, Deus não pode estar onde não está amor. Amor, e não quer dizer como os fariseus e os gentios tinham as suas religiões, os seus serviços, todos contra a palavra de Deus. O que é por causa disso? Nós não podemos ir ao lugar chamado igreja, nós não podemos entrar e sair da mesma maneira, nós temos que crescer espiritualmente com a palavra de Deus, nós temos que expressar o estilo de vida que nós tínhamos, em expressar um estilo de vida diferente. Não é eu, não é para mim. Se fosse para mim, eu nem sequer queria falar com esta pessoa, mas não sou eu. É o Espírito Santo que vive em mim. Como é que uma pessoa pode se fazer cristã e não falar com o irmão ou com a irmã? Não perdoar? Como é que essa pessoa pensa que é perdoar? Não é dizer que a gente temos que esforçar com o nosso irmão fala connosco. Não. Nós abrimos a porta. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos para a pessoa tem a oportunidade de vir e falar connosco, a pessoa tem a oportunidade em ser perdoada das coisas que nos ofendeu, como nós também queremos o perdão da pessoa para as nossas, seja o que for, a ofensa que nós tenhamos feito contra aquela pessoa, porque nós também pecamos. Nós não podemos olhar para a pessoa ter pecado e nós não sermos pecadores. Não, nós somos pecadores, nós todos temos pecado. Por causa disso é que é uma coisa tão comum que nós temos a necessidade, a mesma necessidade tão grande em amar a Deus sobre todas as coisas, em confessar a Deus dos nossos pecados, em pedir perdão dos nossos pecados, mas perdoar ao nosso irmão. Porque nós sabemos que um povo cristão, ou seja, povo religioso, ouvem em todas as igrejas, que vão a um lugar chamados igrejas. Eu escuto por muitas vezes vários serviços, mensagens, mas nós temos que receber a mensagem que é verdadeira, que é bíblica. Não é a mistura que a religião faz com a palavra de Deus. É tirar a religião para fora e só seguir a palavra de Deus. E quando nós seguimos a palavra de Deus, nós entendemos que nós temos que amar a Deus, mas também nós entendemos que Deus nos ama de qualquer maneira, mas nós entendemos que Deus não pode trabalhar na nossa vida, porque Deus promete onde está pecado, ele não pode entrar. E se nós não perdoamos aos nossos irmãos, nós temos o pecado em nós mesmos. Por causa disso é que nós temos que amar o próximo como nós se amamos. E isso é tanto importante, não podemos dizer que amamos a Deus, isto é duro, mas não podemos dizer que nós amamos a Deus de verdade. Cabe a nós provarmos que somos um povo cristão que insiste de cristãos verdadeiros. Por outro lado, Jesus, olhando bem para ele, poderia até ter perguntado como é possível este homem, sendo um doutor da lei, e não saber qual é o maior dos mandamentos de Deus? Jesus podia ter feito isso, mas Jesus não fez isso. Jesus sabia que ele estava pondo à prova,
Mas Jesus não queria pôr ninguém à prova. Mas Jesus queria que todos soubessem a verdade. E por isso Jesus disse para ele: escuta, Israel, escuta, meu povo. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. E aqui há problemas que há muitas pessoas que dizem: mas como é que tu podes dizer que Deus que atende aos nossos pedidos? Tu como é que podes dizer que Deus responde às nossas respostas? Como é que tu podes dizer que Deus cura? Como é que tu podes dizer que Deus faz milagres? Como é que tu podes dizer que Deus faz isto e Deus faz aquilo? Se eu tenho falado e eu tenho rezado e nada acontece na minha vida. E nada acontece na minha vida. Primeiramente, nós temos que ter fé e temos que ter paciência. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus faz tudo no seu tempo, mas é no tempo certo. Mas há um derrame que nós temos que ver. O que é que acontece é como nós rezamos a Deus, como nós falamos com Deus. Qual é a comunicação que nós temos com o nosso Pai do céu? Nós só podemos rezar a Deus e a mais ninguém. Lembra-te desta, a Deus e a mais ninguém. Se estás rezando a outra pessoa, outros deuses, outras coisas, não faz diferença o que é, a não ser que seja o Deus Pai, estás voltando as costas a Deus, estás dizendo que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz não foi suficiente. E por causa disso, tu não tens a fé verdadeira em Deus, tu estás pensando que podes ir por outro caminho. Enquanto fores nesse caminho, que não é o caminho de Jesus Cristo, Deus nunca te vai responder. Porquê é que a gente sabe isso? Porque a gente vê na palavra de Deus. Tudo que pedires a Pai em meu nome, Ele o fará. Pedir ao Pai, que é Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e nós, se não o tiver como Senhor e Salvador, novamente a oração não faz bem. Então, todas as orações são rejeitadas por Deus, todas as orações, pela segunda palavra de Deus à Bíblia Sagrada, todas as orações que são rezadas, que não são diretamente ao Pai, não são rejeitadas por Deus, nunca chegaram a Deus. E Deus não rejeita nada que tem, uma coisa que não tem, uma coisa que não chegou a Ele. Primeiramente, enquanto não falares só com o Pai e teres fé nesse Pai, esse Pai é suficiente. Esse é que é o meu Pai do céu. Porque a gente, se não pôr as pessoas nos seus lugares, não trabalha. Vocês todos que me estão ouvindo agora e o mundo todo pode dizer: ei, vocês ouviram o António de Freitas no Facebook pregar, o doutor António de Freitas, aquele médico, aquele homem que faz operações, aquele homem que faz isto, faz aquilo. Vocês podem dizer isso a toda a gente e as pessoas podem acreditar que não me conhecem, mas eu não sou médico, nem nunca chego a médico. Porque vocês dizerem que eu sou doutor, eu não sou doutor. Aí um Papa dizer que esta pessoa morreu e ficou em santo, não quer dizer que aquela pessoa que é santa. Aquela pessoa pode estar no céu, pode estar na companhia do Pai, mas não quer dizer que é santa. Mas uma coisa, certeza absoluta, pela Bíblia Sagrada, ninguém que morra pode fazer milagres. Só se a gente reza a uma pessoa que vive neste mundo, a não ser aquele que veio e subiu ao céu, Jesus Cristo, se a gente pensa que uma pessoa que vive neste mundo, pecador ou pecadora, e a gente pode rezar a ela e fazer milagres, a gente temos perdendo o nosso tempo e nós temos rejeitando e nós temos ofendendo a Deus. Isso é a verdade. É palavras duras, mas isso é a verdade. Eu espero que vocês queiram saber a verdade. E nesta verdade que eu estou falando aqui, por causa disso é que a gente temos cursos bíblicos. Qualquer um de vocês aqui na nossa área, se são fora desta área, mesmo fora deste país, podem fazer o e-mail para mim e eu posso mandá-los no e-mail os versos bíblicos para secundar o que eu estou falando. Eu estou pregando a palavra interna. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou ensinando os ensinos de Deus. Só, portanto, se estás muito doente, ou não estejas doente, mas se estiveres doente e queres um milagre, queres ajuda, reza a Deus Pai. A Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai para Ele como pecador. Não mereces, mas Ele te fará. Portanto, é muito importante. Escuta, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, não é com metade do coração, ter a fé completamente nele,
com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Fazer força em seguir Jesus Cristo, em servir a Deus à sua vontade. E um segundo mais importante é este. O segundo mais importante é este. Amar o próximo como a ti. Não existe outro mandamento mais importante do que estes dois. Vamos agora responder àquela pergunta ou àquela frase. Ó António, como é que tu podes pregar a palavra de Deus? Como é que tu podes dizer que Deus faz milagres? Tu como é que podes dizer que Jesus Cristo veio para a salvação do ser humano? Tu como é que podes pregar tudo o que tu pedires ao Pai, eu o farei? Se eu toda a vida tenho ido à igreja, se eu toda a vida tenho pertencido a uma religião, se eu tenho sido uma pessoa tão religiosa e tão devota, eu vou-te dizer, podes ser religiosa como quiseres, podes ser devota como quiseres, se não amares a Deus sobre todas as coisas, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E se queres saber para ti próprio, para ti própria, se tu amas a Deus sobre todas as coisas, tu amas o próximo como amas a ti. E agora eu sei que alguns de vós vão estar dizendo, mas ai, pastor, ai, António, isso não acontece, ninguém pode fazer isso. Pode fazer isso, eu faço isso. Eu não desejo nada para ti do que eu não desejo para mim. Eu não estou a beijar, não estou a abraçar, não vou viver contigo, não vou concordar com o teu estilo de vida, talvez, por muitos de vós, outros talvez, mas de qualquer maneira, eu estou falando francamente, estou falando da verdade, da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus Cristo, e se tu queres que a palavra de Deus trabalhe na tua vida, é para também desses ensinos. Em eu dizer que posso fazer isso, amar o próximo como ama a mim, significa de verdade que eu não desejo nada para vocês que eu não desejo para mim próprio. Eu desejo saúde, felicidade, eu desejo muita fortuna na vida, eu desejo tudo o melhor para vós como desejo para mim. Não está pessoa nenhuma que eu possa pensar menos aquela pessoa. Até pelo contrário, para a pessoa que me prejudicasse mais na minha vida, eu rezo mais para essa pessoa do que para as outras todas. Porquê? Porque aquela pessoa tem a mesma necessidade que eu tenho da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus e do perdão de Deus. Irmãos e irmãs, eu como vós sou pecador e eu, por alguns anos, recebi uns dons especiais de Deus que eu nunca esperava na minha vida, mas continuo a ser pecador. Por causa de coisas que acontecem muitas vezes, como aqui há uns meses para trás, uma senhora na Casa dos Idosos, até aconteceu num serviço na Casa dos Idosos aqui em Stoughton, uma senhora de 37 anos, estava a tentar em ser mãe e não conseguia ficar grávida. Eu estava a fazer um sermão sobre ela a respeito de uma senhora na Califórnia com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, e ela veio uma vez ter comigo depois do mês de serviços e falou sobre essa maneira e essa dificuldade que ela tinha em ficar grávida. E eu disse a essa rapariga, eu disse, a fé em Nosso Senhor, com a força do Espírito Santo, em nome de Jesus, tudo pode ser feito. Não tentes em ficar grávida, põe tudo nas mãos de Deus. Se Deus quiser que sejas mãe, ficarás grávida. Menos de um ano depois, ela era mãe de gêmeos, teve gêmeos. Eu estava fazendo essa pregação na Casa dos Idosos aqui em Stoughton, e essa senhora veio ter comigo, até veio abraçar e disse, eu fiquei tão contente, sabes, eu tenho esse problema, essa dificuldade. Eu disse a ela a mesma coisa, quem faz milagres é Deus. Eu vou rezar por ti, mas põe a tua fé em Deus, e se Deus quiser que tu sejas mãe, tu vais ser mãe. 5 ou 6 meses depois, na mesma Casa dos Idosos aqui em Stoughton, no Coupling, ela me veio abraçar e me agradecer que ela estava grávida.
Eu recebi que ela era mãe. Ela ficou mãe a semana passada. Eu quero falar nisto porque não é porque eu faço milagres que eu não faço milagres. Além que Deus me deu um dom e além que eu nunca falo muitas vezes o dom em público, mas as pessoas que me conhecem. Mas o que eu falo nisto não é porque eu faço milagres, mas Deus faz milagres. Eu estou falando isso não é para dar louvores a mim, mas para dar louvores a Deus. Para que tu ames a Deus, para que tu ponhas a tua confiança em Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu vou dizer mais uma coisa que vou ofender muitas pessoas, especialmente da nossa cultura portuguesa. Não ponhas, nem pensas a Nossa Senhora. Não pensas a Santo Antônio. Não pensas a santo deste e santo daquele. Pede a Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu penso isso porque eu te amo. Eu penso isso porque eu quero que tu conheças quem é Deus, para que possas receber os benefícios de Deus, para que tu, quando rezares, quando falares com Deus, fala do teu coração. Fala a Deus sobre a tua doença. Fala a Deus sobre os teus problemas. Fala a Deus sobre a situação da tua vida. Mas fala em voz alta. Ele gosta de te ouvir. Embora que seja no teu quarto de cama. Embora que seja na tua sala, na tua cozinha. Em qualquer lugar tu podes falar com Deus. Há muita gente que bota as culpas em Deus porque não conhecem quem é Deus. Há muitas pessoas que dão louvores a muitas pessoas por uma razão ou outra. Uma pessoa que é um bom cantor. Uma pessoa autor de cinema. As pessoas querem a assinatura daquela pessoa. As pessoas querem isso, as pessoas querem aquilo. Morreu este homem, infelizmente, pelas mãos dos polícias, o Jorge. E as pessoas ajuntam-se. E é tanto bom se juntar por um sentido bom. Mas e aqueles que destroem a vida das outras pessoas? Isso não é boa coisa. O que é que nós temos que fazer é amar o próximo. Nós temos que fazer o melhor para todos. É não destruir a vida de ninguém. Uma fama, mata uma pessoa. Por causa disso é que Jesus Cristo disse àquele homem rico, que disse que seguia os mandamentos de Deus. Hoje em dia, muitos de vós que me estão aqui a ouvir, vocês seguem os mandamentos de Deus. Muitos parabéns. Eu não posso seguir. Se vocês seguem os mandamentos de Deus, vocês são melhores do que eu não sou. Eu não posso seguir. Eu esforço-me para seguir os mandamentos de Deus. Eu todos os dias falo com Deus, Pai do céu, dá-me forças, que pelas minhas próprias eu não posso chegar nem sequer perto de Ti. Mas eu sei, se eu te pedir, pela força divina do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, tudo pode ser feito. Eu sei, tudo posso fazer em Deus. E nada eu faço sem Deus. Eu sem Deus posso cair redondo aqui no chão, neste minuto, neste segundo. Eu nem sequer posso respirar sem Deus, nem tu podes. Por causa disso é que é tanto importante a gente ouvir a palavra de Deus e conhecer como é que Jesus Cristo falou a respeito dos 2 mandamentos da lei de Deus. Como é que ela juntou estes 2 mandamentos? Em 2011, quando eu vim da Califórnia para Massachusetts, para as pessoas que me conhecem que eu tenho um irmão aqui em Massachusetts, tenho sobrinhos, e tinha meu cunhado, José Silveira, aquele que nós estamos hoje a celebrar a sua vida. Eu disse há pouco tempo e continuo a dizer, meu cunhado José não era perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Por causa disso é que não há um santo, como disse Jesus Cristo. Nem um sequer senão Deus. Quando Jesus Cristo disse, não há um santo senão Deus. E a religião do mundo começa a fazer santos e mais santos e mais santos. E a gente começa a pagar promessas a santos, a dar louvores a santos. Nós estamos abandonando, rejeitando a verdade, a palavra de Deus. Eu estou aqui não é para dizer mal das religiões, mas é para dizer a vocês, há um só caminho. Há um só caminho, Jesus. Há uma só verdade, que é a palavra de Deus. E há um só que nos dá a vida eterna, que é Deus, pela nossa fé em Jesus Cristo. Eu, quando cheguei aqui a Massachusetts, a gente entra numa casa
E é a casa da nossa irmã, a casa do nosso cunhado, e tudo isso é família. Mas a casa da família nunca é como a nossa casa. Vocês já notaram isso? Pode ser perto, mas nunca é bem como a nossa casa. Da única maneira que a casa da minha irmã se tornou como se fosse a minha casa foi por causa do José Silveira. E da minha irmã também, mas do José Silveira como cunhado. Ele não estava à vontade se eu não estivesse à vontade. Ele não queria que eu dissesse a tua casa. Às vezes eu dizia, a gente vamos à casa deste teu pequeno, ou desta tua pequena, e a gente ia, e depois então a gente dizia, olha, vamos para a tua casa agora. Não, nunca digas a minha casa, é a nossa casa. Tu moras lá, enquanto tu moras lá, é a tua casa. É isso que o segundo mandamento de Jesus Cristo nos fala, para a gente cuidar da pessoa como nós queremos ser cuidados. E é por causa disso, por muitas vezes, faz-me lembrar, não só o meu cunhado José Silveira, mas outras pessoas da minha família que já partiram. Faz lembrar, tanto meus irmãos, meus pais, enfim, alguns tias, pessoas amigas, faz lembrar certas coisas que a pessoa fazia que era tanto bom, mas naquela altura a gente não pode dar o valor. A gente às vezes damos o valor só depois da pessoa partir. E hoje eu quero-vos pedir para que vocês olhem para os membros da sua família com os olhos de fé. Olhem para eles como Cristo olha para nós. Quando Deus olha para nós, Deus não olha para os nossos pecados. Deus olha para o nosso coração. Vamos olhar para as pessoas para o melhor que elas são. Porque a verdade é esta. Tu podes ser muito bom, mas se a pessoa quiser criticar, dizer mal de ti, de algumas coisas do teu estilo de vida ou qualquer coisa, eles podem fazer, porque há sempre uma coisa que não é perfeito. Mas se a pessoa quiser olhar do melhor que tu tens uma coisa tanto bela e tanto boa que ninguém pode fazer o que tu fazes. Ninguém pode dar o que tu dás e ninguém pode dizer o que tu disseres. Hoje, chama teu pai, chama a tua mãe. Se tens essa oportunidade. E diz, pai, mãe, eu só te chamei para te dizer que te amo. Podes fazer isso para teus irmãos, podes fazer isso para tudo isso. Uma das coisas que eu faço todos os dias, eu falo com minhas irmãs. Tanto a que mora aqui em Massachusetts, como as duas que moram na Califórnia. Não foi a semana passada que eu comecei. Já por muito tempo. Se nós não pudermos falar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, mesmo perdemos os nossos pais, nós perdemos o valor da raiz familiar que Deus criou. Deus criou os nossos pais, Deus criou a nós e os nossos irmãos e as nossas irmãs para que a gente tenha aquela raiz de amor. E que aquela raiz de amor transforma-se em auxílio, em ajuda, naquela certeza, se eu precisar, eles estão ao meu redor. Mas muita gente rejeita o melhor que tem na sua vida, que é essa beleza de relação familiar, relação de amizade e de relação com Deus. E esses são os ensinos que nós temos para hoje. Jesus fazendo esta comparação da figura do escriba para a figura que nós podemos ver do jovem rico em Mateus 10, 17, 22. O homem rico tinha que vender o que tinha para ser perfeito, se quisesse ser perfeito, para seguir Jesus Cristo. Mas ele não queria pagar esse preço. Ele rejeitou e saiu. Aqui no Evangelho de hoje, nós podemos ver que Jesus estava comparando este homem que tinha que deixar a sua religião para seguir Jesus Cristo. E a pergunta para fechar agora o serviço de hoje: o que é que te impeça em amares a Deus sobre todas as coisas? O que é que o teu irmão, a tua irmã, ou uma pessoa amiga, seja, diga irmão, irmã, em nome de Cristo, te fez que não possas perdoar?
mas mesmo assim esperas que Deus perdoe os teus. Nós aqui não temos nada a ver com religião, nós não temos a ver com catecismo, nós não temos a ver com livros escritos, mas nós temos a ver com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E eu vou-te dizer, se tu seguires os mandamentos que Jesus nos fala no Evangelho de hoje, Deus vai provar que é um Deus verdadeiro. E o que Deus promete, Deus faz. Se pedires em nome de Jesus Cristo. Porque é importante que quando nós vamos para Jesus Cristo, para Deus, em nome de Jesus Cristo, que Deus não olha aos nossos pecados, mas Deus só olha à nossa fé. Irmãos e irmãs, o nosso serviço cristão não é muito agradável porque Jesus Cristo não tem palavras de muito agrado. A verdade por muitas vezes dói. Mas uma coisa que eu não gosto de ver é pessoas culpar a Deus pelas suas próprias culpas. Há pessoas que dizem que se Deus fosse esse Deus verdadeiro, o mundo não estava nas condições que se encontra. Eu digo diferente. Se o povo do mundo seguisse a palavra de Deus, o mundo se tornava perfeito para todos. Nenhum de nós pode mudar o mundo, mas todos nós podemos mudar uma vida. Todos nós podemos ajudar alguém. E eu penso em nome do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje abras o teu coração, a tua mente, para ajudar alguém que precisa. E esse alguém pode ser tu mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como amas a ti mesmo. Até domingo, às 11 horas em inglês, o serviço será em memória da Paula Cabral, que faz hoje um ano que faleceu. Na próxima terça-feira, nós vamos ter o serviço em memória especial, em memória do José Freitas de Tantan, que morreu esta semana. Para as pessoas que querem louvar e celebrar a vida daqueles queridos, podem mandar um nome por interméio do e-mail ou por telefone, dar os nomes onde nós podemos anunciar os nomes aqui. Uma coisa que nós temos que aprender, nós não podemos pagar para que ninguém chegue ao céu. Mas nós podemos rezar por nós todos, para que a gente se prepare, para quando chegar o nosso dia, as portas estejam abertas, como Jesus Cristo prometeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos e irmãs, não te enganes, vai para Deus em nome de Jesus e deixa para que Deus faça a sua vontade na tua vida. Até à próxima. Muito obrigado por me escutar. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.